Nós fomos para o intervalo com o ministro Valdir Pires relatando a participação popular como única solução, ou pelo menos como a melhor das soluções, para o combate à corrupção. E o exemplo básico que dava o ministro, reiterando aqui no intervalo, era que muita gente já começa a ir lá na internet e começar a procurar e descobrir na sua cidadezinha quem está ganhando Fome Zero, quem está ganhando recursos. Isso tudo hoje está disponibilizado pela internet. Nós vamos aproveitar aqui para deixar o endereço eletrônico, portaldatransparência.gov.br, que está aí na telinha. Vocês podem entrar lá e, sem grande dificuldade, descobrir o nome do vizinho se ele estiver ganhando recursos. Marcos, você acha que isso ajuda a resolver? Você acredita nessa modificação por aí? Bom, acho que esse é um passo importante, fundamental, né, que assegura à sociedade o acesso a informações que até então eram desconhecidas. Eu mesmo tive experiências no sentido de tentar fazer consultas e trabalhar com dados do CIAF e outros dados do governo, e tive dificuldades, e agora a gente consegue identificar com uma maior facilidade as informações que a gente está buscando do ponto de vista do interesse da pesquisa. Agora, a gente lendo a literatura internacional, e aí eu vou deixar o ministro depois comentar o assunto, há pesquisas que foram feitas a respeito dessas iniciativas voltadas para assegurar a divulgação de informações a respeito dos gastos do governo, da aplicação dos recursos governamentais, etc., que, no entanto, tem apontado para pouca repercussão que essas informações, quando disponibilizadas, têm do ponto de vista da transformação do comportamento das práticas corruptas e corruptoras. Que é um pouco aquela questão, em que medida essas informações, de fato, provocam mudanças no comportamento corrupto ou corruptor. Mas uma coisa fundamental que nós estamos vendo aqui, o ministro estava chamando a atenção, é que um desses efeitos tem sido, o ministro vai poder desenvolver isso mais, tem sido no sentido de assegurar que certos setores das sociedades, parcelas da população, possam, de fato, tomar iniciativas ou se dirigindo à própria controladoria ou se dirigindo a outros setores governamentais no sentido de cobrar a aplicação daqueles recursos. Eu acho que esse nesse sentido, uma medida importante, mas eu acho que a gente tem que estar atento para o alcance que isso tem. Eu acho que isso não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Mas você acha que é pouco eficiente ainda isso? Eu não tenho dados para dizer a respeito da pouca eficiência ou não. Eu acho que é cedo ainda, mas algumas experiências internacionais têm mostrado que é uma correlação. Já que você levantou essa questão para o ministro, deixa eu recorrer aqui às minhas anotações a respeito daquela pesquisa da controladoria que falava dos 600 municípios. Eu peguei aqueles dados. O que falava o Roberto Kant a partir de problemas, de adaptar, os problemas administrativos são 134 municípios, porém 459 em 600 é um número muito expressivo, são problemas graves. São. Quer dizer, isso independente de partido político, né, ministro? Mas sim, evidente. Mas isso não é uma pesquisa, isso é uma constatação. Quer dizer, essa é que é a novidade. Nós fazemos o sorteio para escolher. Nós não temos ainda, digamos, os números adequados, não é a eficiência necessária, porque não temos gente. Desmontou-se o aparelho de Estado. A controladoria, com outro nome, ela teve no passado um setor que se chamava a Secretaria do Controle, que era vinculada até ao Ministério da Fazenda, cujo quadro é de 5.000 auditores. Esta Secretaria do Controle é que veio para a Controladoria, tinha vindo anteriormente para a Corregedoria. Era Corregedoria no governo passado, não é? Numa conversa com o presidente Lula, é que dissemos, olha, essa história de Corregedoria, a Corregedoria deve estar dentro de uma Controladoria, como também a ouvidoria deve estar dentro de uma Controladoria, para termos a Controladoria, o sistema de corregedorias e o sistema de ouvidoria, buscando uma eficiência geral na comunicação com a sociedade, dos serviços públicos, dos resultados das políticas públicas, dessa interação. Não é? Mas, ministro, eu gostaria de saber o seguinte,
Há meios de se verificar a diferença entre inconformidades sem dolo administrativas daquelas que têm dolo. E entre as que têm dolo, que foram feitas intencionalmente, entre aquelas que foram feitas intencionalmente para produzir eficiência administrativa, daquelas que foram feitas intencionalmente para apropriação privada de recursos públicos. Porque se nós não conseguirmos distinguir essas coisas, há muitos casos de pessoas sérias que foram acusadas de corruptas. Evidente, sem dúvida. Mas porque, digamos assim, o processo é um processo assentado na ideia de que nós façamos, inclusive, o trabalho sem nenhum tipo de qualificação do que é que se passou. Nós fazemos um esforço muito grande, até para consolidar o respeito à Controladoria, digamos assim, o apreço da coletividade. Na realidade, nós, quando fazemos o sorteio, nós identificamos quais são os municípios. Isso no caso em que vamos fazer esse tipo, porque estamos fazendo o outro também, em todos os serviços federais. Nós já fizemos, de 2003 e 2004, fizemos 7.500 auditorias federais. E estão pondo isso para a publicidade, porque a publicidade é o básico, é que a população tem acesso e que nós organizemos, e aí estou inteiramente de acordo com as observações do Marcos, é preciso que haja uma ajuda cultural, que a gente tenha possibilidade de ter a mídia ajudando a isto, para formar um conceito de participação da defesa dos interesses dessas populações todas. Não é? Nós hoje temos, como eu estava dizendo, uma média de 60 municípios mês. É preciso que cheguemos a 100 municípios mês, e todos os meses, para que nós tenhamos 1.200 municípios. Não são os municípios, são as áreas municipais, porque o que se examina lá são todos os recursos federais que foram aplicados naquela área municipal pelas autoridades municipais, pelas autoridades estaduais e pelas autoridades federais. Quando nós fazemos o sorteio, se nós chegarmos a 100, nós teremos 1.200 no ano, com 5.560 áreas municipais, nós teremos uma amostragem permanente superior a 20%, que é uma amostragem que é altamente dissuasiva da corrupção. O Cândido estava querendo fazer uma intervenção? Porque eu estava querendo voltar àquela minha questão, que é essa questão da possibilidade da autonomia, né, do agente público, do uso dos recursos. E, em seguida, né, sobre a responsabilização desse agente. Quer dizer, porque há também uma percepção no Brasil, não só de que a corrupção é algo, vamos dizer, inevitável e inerente à sociedade, etc., mas também que a impunidade, né, é graça. Né? E essa noção de impunidade, quer dizer, ela, de certa maneira, alimenta ou retroalimenta vamos dizer assim, essa flexibilidade ética, para ser assim, né, sofisticado, né, que faz com que esses atos, no fundo, não sejam moralmente indigitados, né, e que as pessoas, embora corruptas, embora conhecidamente corruptas, possam circular, né, livremente na sociedade e no espaço público da sociedade, como se nada tivessem feito. O ministro chamou a atenção de que isso é um crime. Isso, quer dizer, e aí então teríamos que pensar como o sistema de justiça criminal lida com esse tipo de crime. E os meus trabalhos, né, quer dizer, têm mostrado que o sistema de justiça criminal brasileiro está profundamente investido de um caráter dessa culpabilização a priori, né, e não da responsabilização a posteriori. Quer dizer, nós somos muito inquisitoriais nesse sentido. E, nesse sentido também, temos um sistema que obriga, né, a polícia, obriga o Ministério Público, obriga todos os agentes públicos a denunciar, né, a investigar, a abrir inquéritos sempre que tem em vista algum ato criminoso que eles identificam como criminoso. E exatamente essa falta de opção
que a polícia, o Ministério Público tem, impliquem que eles também são culpabilizados. Quer dizer, eles também ou culpabilizam ou são culpabilizados por não culpabilizar. Então, esse círculo que o ministro estava se referindo, quer dizer, que precisa ser rompido, ele não pode ser rompido apenas, é isso que eu estou, na minha opinião, quer dizer, não é só com a sociedade. Quer dizer, também é necessário que as estruturas do Estado sejam repensadas e rediscutidas, o nosso processo penal, os nossos processos administrativos, as nossas atuações, para que essa ideia da responsabilidade e da moralidade pública, ela possa ser incorporada efetivamente aos atos dos agentes públicos. Isso implica descentralização de poder. Exatamente. O Marcos está querendo dar um palpite rapidinho, Marcos, antes do próximo intervalo. É porque nós estamos discutindo a questão da participação da população no controle da corrupção. Eu acho que uma pergunta que a gente tem que se fazer e ter o cuidado é o seguinte: a sociedade tem uma concepção clara a respeito da questão da corrupção? Isso. Porque nós estamos supondo que as pessoas saibam o que é a corrupção. Então, eu acho que é preciso exatamente ter uma das iniciativas, programas, por exemplo, tendo escola primeiro grau, escola do segundo grau, que assegure uma discussão com os alunos a respeito do que é isso. Quer dizer, o que é a corrupção? Porque a gente está supondo que as pessoas saibam o que é corrupção e o que não é corrupção. E a pesquisa que você fez menção no início confunde uma série de fenômenos diferentes, desde crimes de roubo, não sei o quê, com a questão da corrupção. E não é a mesma coisa. Então, acho que se a gente quiser encarar de fato, seriamente, a questão da corrupção, talvez na cultura. Temos que exato, mas a cultura é alguma coisa que as pessoas transformam também. Então, educação, informação é um instrumento fundamental. Bem, vamos para mais um intervalo, vamos voltar para o nosso último bloco. Até já.